Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Uma boa semana, feliz Páscoa neste dia 1º de abril, dia da mentira, nessa primeira segunda-feira da oitava da Páscoa. Queremos abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram quem foi à noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente lembra sempre que a experiência da ressurreição, ela se dá com o encontro. O que nós temos são relatos de manifestações, de encontros, de experiências de fé, em que os discípulos que Jesus acreditava, é muito interessante que o ressuscitado, ele não vai ao encontro de quem ele não acreditava. Ele não vai ao encontro dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos guardas, de Pilatos, de Caifás, de Ananias. Ele vai ao encontro dos seus discípulos em que ele acreditava. Viu? E a sua primeira manifestação foram diante das mulheres, Maria Madalena. Maria Madalena é o primeiro ser humano, por causa da sua sensibilidade, por não ter desistido de Jesus mesmo depois da morte, por estar e continuar buscando Jesus, procurando Jesus nos túmulos. Ela é a primeira que faz a experiência do ressuscitado. No Evangelho de Marcos, são essas mulheres que vão ao túmulo, encontram vazio, encontram um anjo, esse anjo orienta, elas vão. E no encontro, na orientação do anjo, vai dizer aos discípulos e a Pedro para irem para a Galileia, que lá vocês o verão. Nesse caminho do anúncio, da orientação do anjo, até encontrar os discípulos, elas fazem um encontro com Jesus. Jesus se apresenta e a primeira palavra de Jesus é alegrai-vos. Nós estamos falando para gente que está de luto, para gente que está buscando Jesus no túmulo, para a gente que acabou de passar a sexta-feira da paixão, para a gente que viu Jesus morrer na cruz e logo em seguida encontrou alguns que se tornaram solidários e começaram a honrá-lo. A quantidade de perfume e aloés que dão a ele era atribuída a reis, a homens de grandes importâncias quando morriam. Então a primeira orientação e a primeira fala de Jesus é alegrai-vos. Essas mulheres abraçam seus pés. E Jesus começa a orientá-las, dizendo: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Voltamos ao tema do medo. O anjo diz: não vos assustais, não ficai espantados. E agora Jesus volta: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. A orientação de Jesus do ressuscitado é sempre a mesma.
vão para a Galileia, porque foi lá que Jesus começou sua vida pública. E é lá que os discípulos vão ter que fazer o mesmo percurso de Jesus até o martírio, fazendo memória daquilo que eles viveram. O processo da vida é assim, às vezes a gente convive com alguém que nos ensina muita coisa, mas a gente não dá conta de perceber. A gente precisa de tempo para digerir e entender aquilo que nos ensinaram. É o mesmo que Jesus vai fazer agora ressuscitado. Eu caminhei com vocês da Galileia até Jerusalém, ensinei muitas coisas, agora nós vamos ter que refazer o caminho para que vocês façam memória e entendam aquilo que Jesus ensinou para eles. Que faça digestão daquilo que foi ensinado. Que faça memória daquilo que foi falado e que a gente não percebeu. E que agora eles precisam, para que neste encontro, eles agora serão homens do anúncio, viu? Homens da palavra, homens do evangelho, apóstolos de Jesus. Viu? Agora entra no mundo do apostolado. Durante o período somos discípulos, discípulos é quem vai seguindo. O apostolado é aquele que se torna pastor, aquele que vai viver agora como Jesus viveu. Por outro lado, existe sempre o mundo diabólico com que nós nos deparamos, que são sempre o mundo do pecado e dos interesses. Os soldados vão falar para as autoridades o que aconteceu, viu? E eles dão uma enorme quantia de dinheiro para os soldados, espalha a notícia de que foram os discípulos que roubaram o corpo. Foram os discípulos que roubaram o corpo. E deixa que o governador a gente convence ele. Tá? Então vocês espalhem os discípulos. E o Evangelho diz, até hoje isso predomina, de que o corpo de Jesus foi roubado pelos próprios discípulos. A questão acaba sendo a mesma. Para que os discípulos vão roubar o corpo de Jesus? Para fazer o quê? Se o corpo já está enterrado. Roubar o corpo de Jesus para fazer o quê? Jogar aos cães, para destruir? Se são discípulos. O corpo está bem cuidado. O corpo foi colocado no túmulo virgem. Está bem enterrado. Então, qual que é o sentido dessa notícia que os soldados espalham de que foram os discípulos de Jesus que roubaram o corpo de Jesus para fazer o quê com aquele corpo? Por isso, a gente tem dois paralelos. Um movido pelas mulheres que crê, que se encontra e por isso é convidada à alegria para quem está de luto. E a orientação de Jesus continua, vão para a Galileia, lá a gente se encontra. A gente vai refazer o caminho. Diz para eles, essas mulheres reconhecem Jesus. Por outro lado, o movimento daqueles que não têm fé, que não acreditam, que sabem que aconteceu algo diferente, que viram o túmulo vazio, os soldados, viu? Que ganham uma fortuna para mentir. Viu? Ganham uma fortuna para mentir. Eles contam o que aconteceu e são orientados. Vocês vão receber uma grande quantia para mentir. E eles recebem a quantia e mentem. Não dizem aquilo que eles perceberam. Viu? Porque não são homens de fé. Não é verdade que a gente vê Deus e a gente acredita nele. Às vezes a gente pode encontrar muita manifestação de Deus e a gente não acredita. Às vezes a gente pode ver muita coisa de Deus e a gente não acredita. Por isso, peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, crie o nosso coração e nos ajude a crer. Que a nossa fé seja iluminada e abençoada. Que ao iniciar esse tempo da Páscoa, em que nós vamos fazendo esse percurso do reencontro, a gente possa reencontrar a esperança, a gente possa reencontrar o desejo de seguir a vida, a gente possa reencontrar a vontade de continuar vivendo, a vontade de se livrar da angústia, da tristeza, da depressão, da ansiedade e aprender a acalmar o coração, porque não estamos abandonados, não estamos esquecidos, não estamos jogados no tempo e no espaço, sem ninguém para nos apoiar, sem ninguém para nos ajudar. Por isso agora a gente começa esse período de uma mão estendida, de essa mão estendida e de um crucificado, mas ressuscitado também, que vai se encontrando e convidando a todos nós. Alegrai-vos. Alegrai-vos para quem está de luto e triste, é uma das palavras talvez mais bonitas que a gente possa ouvir. Que Deus abençoe e ilumine a todos, uma boa semana, um abraço, até mais.